E aí, turma, vamos lá, né? Mais uma aula, mais um tempo precioso. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre visão, sobre mudanças de rota. E eu creio que isso vai fazer muito sentido mesmo na sua vida. Então, dando um pouco de uma introdução sobre esse assunto, visão vai ser aquilo que vai nos levar dentro do nosso propósito. Ou seja, visão nada mais, nada menos é simplesmente eu mirar em algum lugar e eu começar a caminhar nessa direção. E nesse sentido, eu queria que você começasse pensando aonde você quer chegar na sua vida, aonde você está hoje e quais são as direções que você tem traçado sobre a sua vida, certo? Por que eu pergunto isso? Imagina, a gente começa a caminhar, né, com a nossa vida, de repente a gente tem algumas direções e a direção a gente está crescendo, né? A gente passa ali. A minha primeira direção é quando eu estou criança, né? Eu tenho que mamar, eu começo ali a caminhar, então estou engateando e minha direção eu quero caminhar. E eu vou ali para a escola e minha direção eu quero adquirir conhecimento. E eu vou para o mercado de trabalho e minha direção eu quero crescer pessoalmente, eu quero crescer profissionalmente. Então é isso. Em todo o tempo nós caminhamos e nós temos que ter uma direção. Por quê? Porque sem uma direção a gente vai ficar meio perdido. Imagina você saindo de São Paulo, onde eu estou aqui hoje, e você querendo chegar talvez no Rio de Janeiro, certo? Ficou mais fácil. Eu quero sair de São Paulo, eu quero ir para o Rio de Janeiro. Então talvez eu vou na rodoviária e eu pego um ônibus, e eu pego um ônibus no sentido do Rio de Janeiro. Perfeito? Então essa é a minha direção, ir para o Rio de Janeiro. Mas agora imagina, você nessa mesma situação, você está aqui em São Paulo, você vai para a rodoviária, só que você não tem uma direção, você não sabe onde você quer chegar. E aí, quando você chega na rodoviária, você vê o ônibus saindo para diversos lugares e nesse sentido você fica um pouco perdido, porque, cara, para onde eu quero ir? Eu quero ir para o sul, para o norte, para o leste, para o oeste? Para onde eu quero ir? E aí você fica se fazendo essa pergunta. Então os ônibus vão saindo, e passa um dia, 2 dias, 3 dias, e assim sucessivamente você fica ali preso na rodoviária. Ou então você começa a ir ali para o sul, e de repente na sua cabeça você muda, e de repente você fala, não, eu quero ir para o norte, e aí de repente você fala, eu quero ir para o leste, eu quero ir para o oeste. E aí, nesse sentido, imagina, eu quero ir nessas direções. Então, eu falei assim, eu quero ir para o sul. Eu fui para o sul. Eu quero ir para o norte. Eu fui para o norte. Eu quero ir para o leste. E eu fui para o leste. Eu quero ir para o oeste. Ou seja, você percebe que você está caminhando e você está ficando no mesmo lugar? Sim, é isso que acontece quando nós caminhamos sem uma visão. Nós ficamos parados, nós ficamos ali no mesmo lugar, a gente não consegue avançar com a nossa vida. Então, eu queria nesse primeiro momento chamar a sua atenção. Sem uma visão, dificilmente você vai avançar na sua vida ou você vai chegar onde você tem um potencial para chegar, certo? Isso é a nossa visão. Mas ao mesmo tempo que eu quero trazer a visão, eu quero também trazer uma segunda questão. Existe o momento da gente fazer a visão, mas existe um momento da gente entender também que no momento que a gente coloca uma visão, a gente vai ter que fazer ajustes ao longo do caminho. Por quê? Porque a gente vai estar ali diante de pedras no meio do caminho, a gente vai estar diante ali de buracos, a gente talvez vai, no meio do caminho a gente vai ter uma ponte quebrada e a gente vai ter que fazer um contorno. E essa mesma analogia eu quero trazer para a nossa vida. Eu quero dar o exemplo de alguns momentos que eu tenho vivido essa vida, nesse ano que a gente está aqui em 2022, e que eu tracei alguns planos, que eu coloquei ali uma visão, que eu coloquei ali um resultado que eu queria obter, mas não foi como eu pretendia, e eu tive que fazer alguns ajustes no meio do caminho. E esse ano foi assim. No início do ano eu fiz um plano, de correr uma maratona. Eu já corri algumas maratonas
esse ano eu queria correr mais uma maratona, certo? E eu fiz esse plano. Então, eu fiz o plano de, em junho deste ano, eu iria correr a maratona de Porto Alegre. Então, o que eu fiz? Eu tracei a minha visão. Minha visão é correr a maratona de Porto Alegre. E a partir disso, é claro, não basta apenas a gente ter a visão. Ou seja, não basta apenas a gente sonhar. Se a gente não, a partir da visão, a gente não começa a fazer um planejamento, a gente passa a ter uma estratégia, porque senão fica no campo do sonho. Então, a visão foi fazer essa prova. Então, eu fiz a inscrição e eu comecei a fazer o planejamento, certo? Junto com o meu treinador. E eu comecei, então, a executar esse planejamento, essa estratégia. Ou seja, eu quero ir para essa direção. Eu quero ter esse desafio, eu quero conquistar esse desafio, esse resultado. E eu fui indo nessa direção, eu fui treinando todos os dias, eu fui ali, seguindo uma orientação de um profissional qualificado e junto, conversando, a gente foi traçando essa estratégia, eu fui executando essa estratégia. Enfim, o que aconteceu no meio do caminho? No meio do caminho, eu tive alguns percalços, eu tive alguns obstáculos no meio do caminho e eu fui contornando. Então veio uma gripe, aí veio uma questão na área da saúde, aí veio outra questão na área da saúde. E por causa disso, eu fiquei ali cerca de um mês parado, certo? Qual que era o meu objetivo? Correr uma maratona. Mas não era de qualquer jeito, eu tracei o objetivo, eu tracei como que eu queria correr essa maratona, a velocidade que eu queria correr essa maratona, porque para mim não bastava apenas fazê-la, porque eu já tenho outros resultados em outras maratonas. Para mim era de um jeito específico. E com esses percalços no meio do caminho, eu decidi. A visão é correr uma maratona, correr em determinado tempo. E por que eu tive que ficar parado? E por que eu tive que ficar parado ali durante um período? A minha visão continuou. Ou seja, eu quero correr uma maratona, 42 quilômetros, em determinado tempo. Só que, por causa dos percalços, eu adiei essa data. E eu coloquei essa data para setembro desse mesmo ano. Então, fiquei um mês parado, voltei a treinar e troquei, o momento que eu queria, que eu alcançaria essa direção, o momento que eu chegaria de São Paulo ao Rio de Janeiro. Eu troquei para setembro. Só que, em setembro, como que foi essa estratégia? Eu fiz uma inscrição, tracei a visão. A visão já estava lá, era ter o resultado da maratona. Então eu tracei a estratégia e estava executando a estratégia. Fiz a inscrição para outra maratona, e dessa vez para a Maratona de Buenos Aires. E eu continuei nessa direção. Continuei a treinar, continuei executando a estratégia, continuei dando o meu melhor. Só que, no meio do caminho de novo, eu tive que ficar 3 semanas parados, próximo à prova da data que eu iria fazer a maratona. Qual foi a minha decisão diante disso? Diante disso, mais uma vez, eu decidi trocar o momento que eu iria conquistar essa visão, o momento que eu iria conquistar esse plano que eu estou querendo, esse resultado que eu estou querendo. E por causa disso, mais uma vez, eu cancelei outra maratona. Mais uma vez eu cancelei o momento que eu iria chegar ali do ponto A ao ponto B, certo? E é interessante porque trazendo isso para a nossa vida, muitas vezes a gente vai fazer um plano, a gente tem uma visão, a gente quer chegar no ponto B, mas às vezes não vai ser no tempo que a gente quer chegar. Mas no meio do caminho vai vir os percalços. Às vezes você vai ter dificuldade ali com a pessoa, às vezes você vai ter dificuldade em você mesmo, vai vir a descrença, mas às vezes vai vir uma questão de saúde. Mas uma coisa que eu quero te falar é que você não pode parar, certo? Pode ser que um dia que você está mais desanimado. Pode ser, que em alguns momentos você vai estar mais paralisado. O que você tem que fazer? Olha,
coloca a visão. Lembra a visão. Talvez escreve algo. Escreve ali essa visão, o resultado que você quer obter. Talvez leia aquilo todos os dias. Talvez coloque aquilo no seu coração todos os dias e caminhe nessa direção. Veja você conquistando isso. E não pare diante dos desafios. A grande questão é, toda visão que você coloca para você mesmo, todo objetivo, todo resultado que você traça ali para você obter, sim, você vai ter alguns desafios no meio do caminho. Pode ser que seja mais fácil alguns resultados que você vai obter, mas pode ser que tenha outros que tenha mais obstáculos, que você demore um tempinho a mais para poder conquistar. Mas, deixa eu te falar, você pode escolher abandonar um resultado que você deseja conquistar, abandonar um desafio que você deseja conquistar, ou você pode escolher, independente do que aconteça, você continua nessa mesma direção. Talvez você vai ter que fazer algumas curvas ali, e por causa disso vai demorar um tempinho a mais. Mas se você não parar, se você não desistir, se você aprender ao longo do caminho, provavelmente você conquistará o resultado que você está buscando. Provavelmente você dará um salto ali no seu crescimento. Provavelmente você vai dar um salto no seu nível de confiança. Provavelmente você dará um salto no nível de executar as coisas. Assim é a nossa vida. O tempo todo a gente vai fazer planos. Inclusive a Bíblia fala isso. O coração do homem pode fazer planos. Uau! Mas a resposta certa vem do Senhor. Faça planos, trace estratégias, tenha visão, mas ao mesmo tempo entenda que tudo tem o seu tempo. Entenda, se você parar, você não vai conquistar aquilo que você está buscando. Se você parar, você vai estar retrocedendo. A Bíblia fala que Deus de fato não se agrada quando a gente retrocede, certo? Então, eu queria deixar aqui essa mensagem para você hoje. Eu queria que você parasse, pensasse, como está a sua vida? Você tem traçado ali visões, certo? Ou seja, os pontos que você tem que chegar nas diversas áreas, seja financeira, seja profissionalmente, pessoalmente, seja questões que você deseja conquistar na sua vida. Então, pense, pare, analise isso sobre a sua vida. Aonde você quer chegar? Aonde você quer chegar? Pergunte isso para você mesmo e a partir dessa pergunta, trace uma estratégia, faça o planejamento. E a partir disso comece a executar e caminhar nessa direção. E não pare se você vê uma pedra, e não pare se você passar por um buraco, não pare se você cair e machucar. Continue, ainda que você tenha que ficar um tempinho paralisado, assim como eu tive que ficar nessa questão das maratonas, certo? Continue. Por quê? Porque ao desistir, você estará decretando para você mesmo que eu não quero pagar o preço de conquistar, de obter os resultados que eu desejo. Então, fique com essa mensagem. Que Deus abençoe a sua vida. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe para uma pessoa que faça sentido também. Espero que você tenha aí um excelente dia. Espero que essa mensagem venha mesmo mexer com o seu coração e que venha trazer transformação. Deus abençoe. Estamos aí. Mais um dia abençoado. Tchau, tchau.